vamos lá. W. Schubert, na época você gostou do filme Ghost, o que acha hoje? Na época eu gostei. Primeiro foi um sucesso, segundo que tinha aquelas cenas lá do vaso. Você tem que levar em conta que naquela época, mais ou menos nos anos 90, né, você estava tendo um boom de espiritismo, principalmente na Globo, né? Então as novelas tinham às vezes espíritas, né, como A Viagem. Você tinha também aquelas novelas, não só novelas, mas os Globo Repórter, que mostravam casos de regressão a vidas passadas. Aí tinha o Fantástico, sempre uma matéria sobre o Dr. Fritz curando alguém, o Chico Xavier, não sei das quantas. Chico Xavier que estava vivo ainda. Tava todo mundo tomado. Eu lembro de uma conversa de dois amigos meus que estavam rolando numa festa que eu fui, quando eu devia ter uns 16 anos. Era uma festa na casa de uma amiga. O pessoal estava lá comentando e um dos meus amigos comentou com o outro assim que ele tinha visto o Globo Repórter sobre o espiritismo e ele falando assim, cara, mano, não tem como não ser verdade, né, velho? É muito, muito evidente, assim. Que, obviamente, você tem ali, né, toda a questão midiática da Globo. Eu sempre cito a reportagem sobre o Thomas Green Morton, né, o Homem do Ra, que a Globo fez uma reportagem em que você saía de lá, terminava a reportagem tendo certeza de que aquele cara tinha poderes paranormais, e depois eles fizeram uma reportagem cética demonstrando que tudo que ele fazia eram truques facilmente explicáveis por ilusionistas profissionais. Então, a Globo consegue convencer você do que quiser, né? A Globo e qualquer pessoa que tenha uma certa noção do que está fazendo, né? Um exemplo recente desse tipo de manipulação é o próprio Brasil Paralelo, né? Que consegue fazer ali uma manipulação de palavras sem mentir, mas escondendo, distorcendo, tal, não sei o quê, e aí, no fim das contas, acaba fazendo a pessoa se convencer de algo que não foi bem assim, né? Dando só um viés, uma incompletude que gera um viés óbvio, né? De qualquer maneira, o filme Ghost, então, ele veio nessa pegada, e naquela época eu estava, obviamente, muito inclinado ao espiritismo por causa da minha família, né? A minha avó tinha falecido fazia pouco tempo e parte da minha família materna tinha aderido ao espiritismo até como uma questão de consolo, né? Eu sei, eles não vão gostar de ouvir isso, mas por uma questão de consolo, né? Eles se consolavam com o fato da minha avó ainda estar por aí, espírito e tal. Esse lance do espiritismo na época estava muito forte. Então eu, obviamente, estava me convencendo. E Ghost é um filme muito legal, porque tem aquele fantasma do trem, tem toda aquela coisa e tal. É muito interessante o filme. E, além do espiritismo estar em alta, quem estava em alta também era a Whoopi Goldberg. Ela estava em alta porque ela tinha feito mudança de hábito, né? Que ela era uma freira e, nossa, ela era a humorista em auge naquele momento. Então, juntou duas coisas, né? Era o espiritismo em alta, a Whoopi em alta, e aí, no fim das contas, o filme foi um sucesso. Eu achei o filme muito legal. Hoje, ele sofre do mesmo mal dos filmes dos anos 90. Se eu assistir hoje Ghost, eu lembro de cabeça a maior parte das cenas, porque passou tantas vezes. Eu acho que hoje eu acharia ele bastante sem graça. E assim, a apelação espírita entra na parte da suspensão da descrença, né? Então é aquela coisa, tem filme que tem fantasmas, tem filme que tem dragões, tem filme que tem extraterrestres, viagens interplanetárias. Eu enxergo como uma ficção. E a suspensão da descrença é quando a gente morre, a gente vira espírito. Pronto, tá bom, então eu aceito essa premissa. Algumas pessoas acham que isso é verdade. Eu não consigo acreditar nisso daí. Então eu levo como uma ficção. Que é interessante, e inclusive porque você tem uma delimitação muito grande do que dá ou não para os espíritos fazerem, como ou não eles atuam. Então é muito interessante isso, né? Você tem aquela delimitação, então é praticamente como uma história de fantasia, né? Sei lá, os doentes conseguem fazer isso, os elfos fazem isso, os anões, sei lá o que, no Senhor dos Anéis daria para colocar, né? Um outro filme que tinha fantasma na época e que bem ou mal abordava coisas que, se você for para pensar, eram muito parecidas com as coisas do Ghost, mas com a pegada do Ghost, mas de jeito galhofa, né? E obviamente que aí é uma comédia, era o Beetlejuice, né? Que eles são também de períodos muito parecidos, né? Eu acho que o Beetlejuice é um pouquinho mais antigo. E também eram fantasmas que assombravam a casa, eles tinham essa questão de interagir no mundo dos vivos, mas isso dependia de você ter um certo conhecimento, tinha um lugar para onde iam as almas que tinham se suicidado, tinha não sei o quê. Então, quer dizer, você tem umas coisas bem interessantes, mas obviamente que aí os espíritas provavelmente vão ficar ofendidos. Mas, paciência.